Fala, meu povo, belezinha? Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre os predicativos. Mas para que a gente consiga compreender direitinho essa matéria, é muito importante que a gente entenda os tipos de verbos, tá? Então, quem ainda não assistiu, corre lá porque tem um vídeo, vai aparecer o card aqui em cima, para que você assista e compreenda certinho os tipos de verbos. Combinado? Vamos lá. O que são então os predicativos? Predicativos nada mais são do que características, qualidades, estados ou modos de ser. Existem dois tipos de predicativos na língua portuguesa, tá? O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. O que é o predicativo do sujeito? Nada mais é então do que a característica, a qualidade, o estado ou o modo de ser do sujeito, mas escrita, localizada dentro do predicado, ou seja, para que essa característica, esse estado, essa qualidade seja considerado um predicativo do sujeito, ele tem que estar escrito dentro do predicado. Eles podem aparecer ligados por um verbo de ligação ou não, e isso a gente já vai entender daqui a pouquinho, tá? Vamos então para o primeiro exemplo com o verbo de ligação. Os alunos são estudiosos. Quem é o meu sujeito? Os alunos. E o predicado? São estudiosos. Nós temos nessa oração um verbo de ligação, né? Que é o são. E nós temos estudiosos. Observe aqui que estudiosos é uma característica dos alunos da minha oração, certo? E essa característica, ela está escrita dentro do predicado. Então, logo, ela é um predicativo do sujeito. É bem fácil, né? Vamos para mais um exemplo. A vida é bela. Sujeito, a vida. Predicado, é bela. Mais uma vez, nós temos aqui um verbo de ligação, né? O verbo é. E bela é uma característica do meu sujeito, a vida. Como ela está escrita dentro do meu predicado, então, ela é um predicativo do sujeito. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre quando os predicativos aparecem com verbos nocionais. Então, nós temos que prestar muita atenção, porque nem sempre esses predicativos vão vir ligados ao sujeito por um verbo de ligação, tá? Vamos lá para um exemplo. O aluno chegou atrasado. Sujeito, o aluno. Predicado, chegou atrasado. Observe aqui que nós temos um verbo nocional, certo? Um verbo nocional intransitivo. O que quer dizer isso, professora? Verbo intransitivo é quando ele não precisa de complemento para ser compreendido. Então, se eu digo assim para você, o aluno chegou, a gente já sabe que ele chegou, tá tudo certo, a frase está entendida. Só que ele também está atrasado. Então, nós temos que observar aqui que é como se a gente tivesse escondidinho ali implicitamente o verbo estar. Então, eu poderia dividir essa oração em duas orações. Ó, o aluno chegou atrasado e o aluno está atrasado. Logo, atrasado também é um predicativo do sujeito. Mais um exemplo. As meninas cantavam alegres. Sujeito, as meninas. Predicado, cantavam alegres. Mais uma vez aqui nós temos um verbo nocional e mais uma vez ele é intransitivo, né? Pra gente recordar, o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ser compreendido. Então, se eu digo, as meninas cantavam, todo mundo vai compreender o que elas estavam fazendo, certo? Mas a gente tem mais uma palavrinha ali que está completando essa oração, né? Alegres. Esse alegres, mais uma vez, é uma característica do meu sujeito. Então, se ela é uma característica e está escrita dentro do predicado, ela é um predicativo do sujeito. Se a gente observar aqui, nós também temos um verbo de ligação escondidinho, né? Porque eu poderia dizer assim, as meninas cantavam e as meninas estavam alegres. Belezinha? Vamos para mais um exemplo. O aluno respondia ao questionário nervoso. Sujeito, o aluno. Predicado, respondia ao questionário nervoso. Observe aqui que nós temos um verbo nocional, né, um verbo de ação transitivo indireto. Tá complicando, professora? Gente, nada mais é do que um verbo que pede complemento com preposição, tá? Então, quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa, esse a preposição. Como esse verbo pede um complemento com preposição, nós temos um objeto indireto, que nesse caso é
ao questionário, né? Então ele respondia ao questionário. E como ele estava durante essa prova aí, durante esse questionário? Ele estava nervoso. Então nervoso é a minha característica do sujeito, é o meu predicativo do sujeito. É bem fácil, né? A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o segundo tipo de predicativo, que é o predicativo do objeto. Prof, o que é isso, né? Predicativo do objeto nada mais é do que a característica, a qualidade, o estado, o modo de ser do objeto, do complemento do verbo. Só que esse predicativo, ele precisa ser pensado pelo sujeito, tá? Nós vamos ver mais adiante que se ele não for pensado pelo sujeito, ele tem outra classificação. Então, para ser predicativo, ele precisa ser pensado pelo sujeito. Vamos para os exemplos, tá? Meus filhos acharam a sobremesa gostosa. Sujeito, meus filhos. Predicado, acharam a sobremesa gostosa. Nós temos aqui primeiro, vamos fazer a análise sintática aqui dessa oração. Nós temos aqui o verbo acharam, que é um verbo nocional transitivo direto. Por que ele é transitivo? Porque ele pede complemento, né? Eu digo, meus filhos acharam. O que eles acharam? Sobre o que eles acharam, né? Então ele pede um complemento. Ele é direto porque ele não pede preposição. Então, meus filhos acharam a sobremesa, que é o meu objeto direto do verbo acharam, gostosa, que vem a ser o meu predicativo do objeto, tá? Então, agora o meu predicativo não diz mais respeito ao meu sujeito, apesar de que ele é pensado pelo sujeito. Quem foi que achou a sobremesa gostosa? Meus filhos, certo? Então, meus filhos acharam a sobremesa gostosa. Nesse caso aqui, o predicativo está sendo dado pelo sujeito ao objeto que está no predicado. Vamos para mais um exemplo para esclarecer. O presente deixou o menino feliz. Sujeito, o presente. Predicado, deixou o menino feliz. Analisando sintaticamente essa oração, a gente tem primeiro o verbo deixar, né? Que é um verbo nocional transitivo direto. Ele é transitivo porque ele pede um complemento e ele é direto porque ele não pede preposição. Então, o que aconteceu ali, né? O presente deixou o menino, objeto direto, sem preposição. Esse o ali é um artigo, tá, pessoal? E ele deixou o menino feliz. Como foi o meu sujeito, que é o presente, que deixou o menino feliz, que deu essa característica para o meu objeto? Então, nesse caso aqui, feliz é o predicativo do objeto. Pessoal, uma coisa muito importante que a gente nunca pode confundir é o predicativo do objeto com adjunto adnominal. Eu conversei com vocês lá no início e eu falei assim, ó, que para que aquela característica seja considerada um predicativo do objeto, ele tem que ser pensado, ele tem que ser dito, ele tem que ser uma consequência do meu sujeito, ok? Senão ele se torna um adjunto adnominal. Prof, o que é adjunto adnominal? Isso é assunto para outra aula, a gente não vai conversar sobre isso aqui, tá bom? Mas você tem que olhar a oração e você tem que saber que se ele foi pensado pelo sujeito, então ele é um predicativo do objeto. Se ele não foi pensado pelo sujeito, ele não é um predicativo do objeto. Belezinha? Continuando aqui. Vamos para os exemplos. O menino achou a bicicleta bonita. Meu sujeito, o menino. O predicado, achou a bicicleta bonita. Achou é o meu verbo transitivo direto, né? Então, quem acha, acha algo, acha alguém, acha alguma coisa. Direto porque não pede preposição. O que ele achou? A bicicleta, que é meu objeto direto, esse a é só artigo, não é preposição, objeto direto. Bonita. Nesse caso aqui, bonita é uma característica que o menino deu para a bicicleta, tá? Ele pensou essa característica da bicicleta, ele achou a bicicleta bonita. Nesse caso aqui, sim, bonita é o predicativo do meu objeto bicicleta. Agora vamos para outro exemplo. O menino ganhou uma bicicleta bonita. Olha só a diferença. O menino, sujeito, né? Predicado, ganhou uma bicicleta bonita. O verbo ganhar aqui é um verbo transitivo direto. Quem ganha, ganha algo, ganha alguma coisa, certo? Não pede preposição. O que ele ganhou? Uma bicicleta. Uma bicicleta aqui é o meu objeto direto. E bonita, o que é aqui nesse caso? É um predicativo do objeto?
Não, não é um predicativo do objeto. Por que não? Porque nesse caso aqui, bonita é uma característica intrínseca da bicicleta. Por isso que eu não posso dizer que ela é um predicativo do objeto, porque ela não está sendo pensada pelo menino, tá? Vamos para mais um exemplo para esclarecer. Eu acho meu gato preguiçoso. Sujeito, eu. Predicado, acho meu gato preguiçoso. O verbo achar aqui, eu acho, é um verbo transitivo direto. Quem acha, acha alguém ou acha alguma coisa. É direto porque ele não pede preposição, certo? O que eu acho? Meu gato preguiçoso. Meu gato aqui é o objeto direto do meu verbo achar. Direto porque não tem preposição. Meu aqui, pronome possessivo, né? Não tem nada a ver com preposição, então ele continua sendo um objeto direto. E preguiçoso é o meu predicativo do objeto. Por quê? Porque eu, sujeito, é que acho o meu gato preguiçoso. É o sujeito quem está dando essa característica ao objeto direto. Belezinha? Agora outro exemplo. Eu segurei meu gato preguiçoso. Sujeito, eu. Predicado, segurei meu gato preguiçoso. O verbo aqui, segurei, é um verbo transitivo direto, né? Quem segura, segura alguém, segura algo, segura alguma coisa. E não pede preposição. O que eu segurei? Meu gato. Meu gato, objeto direto. Mais uma vez aqui a gente tem um pronome possessivo, né? Não tem nada a ver com preposição aqui. Agora, preguiçoso. É predicativo do objeto? Não. Não, né, pessoal? Não é predicativo do objeto. Nesse caso, preguiçoso é uma característica intrínseca ao meu gato. Não é o sujeito que está dando essa característica ao gato, tá? Não sou eu que estou dizendo que ele é preguiçoso. Eu só estou dizendo que eu segurei meu gato preguiçoso. Então, nesse caso aqui, é adjunto adnominal, ok? É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham entendido, mas qualquer coisa vocês já sabem. É só dar um grito que a prof vem correndo ajudar vocês, tá bom? Um beijão e até a próxima. Tchau!